Olá, povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Melo, sou professor de História e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o Império Bizantino. Vamos lá? O Império Bizantino. Então, o Império Bizantino, ele nasceu na divisão do Império Romano. O Império Romano foi dividido em dois: em Império Romano do Ocidente, capital Roma, e o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla. O nome bizantino é por causa que a cidade de Constantinopla ela foi criada em cima de uma antiga cidade grega chamada de Bizâncio. Então, depois que os povos bárbaros invadiram o território, conquistaram o território do Império Romano do Ocidente, então o Império Romano do Oriente, ele é também chamado de Império Bizantino. Então, vamos lá. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino também é conhecido como Império Romano do Oriente, como eu acabei de falar aqui a vocês agora. Surgiu quando o imperador romano Teodósio dividiu o seu império em duas partes, oriental e ocidental. Mas antes de Teodósio, outro importante imperador de Roma, Constantino, foi ele que conquistou a cidade de Constantinopla, que era chamada de Bizâncio. O nome do Império Bizantino está relacionado ao fato de que o primeiro nome de sua capital, a cidade de Constantinopla, ter sido Bizâncio. Mas por que Bizâncio? A cidade de Bizâncio teve seu nome substituído por Constantinopla quando foi conquistada pelo imperador Constantino. Veja só, Constantino, ele conquistou essa cidade, destruiu essa cidade. Depois que Constantino morreu, eles fizeram uma nova cidade em cima da cidade de Bizâncio. Deram o nome de Nova Roma. Depois da morte de Constantino, eles batizaram para homenagear Constantino de Constantinopla, a cidade de Constantino. Ela está localizada numa região estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Tinha um movimentado porto pelo qual passava comerciantes e viajantes de vários lugares do mundo. Existe ainda essa cidade de Constantinopla? Sim. Hoje, ela não mais se chama Constantinopla, ela se chama a cidade de Istambul. Então, aqui, ó, a cidade de Istambul. Ela tem uma parte europeia e uma parte asiática. É uma cidade, ó, importantíssima até hoje. É uma das capitais da Turquia hoje. Esse nome foi trocado pós Primeira Guerra Mundial. Constantinopla estava em uma rota comercial importante, que trazia à Europa os caros produtos do Oriente, seda e as especiarias. Os comerciantes de Constantinopla compravam mercadorias valiosas do Oriente e do norte da África e vendiam esses produtos nas regiões ocidentais, nos atuais países da Europa. Enquanto Constantinopla se tornava uma rica cidade, as demais cidades da Europa, no Império Romano do Ocidente, modificavam sua forma de vida por causa dos constantes ataques de outros povos, principalmente os povos germânicos. O cristianismo bizantino. O cristianismo era a religião oficial do Império Romano, em que Bizâncio tornou-se
importante para a unidade política do Império Bizantino. Qualquer indivíduo poderia ser cristão, inclusive escravos. Os bizantinos acreditavam que, perante Deus, todos eram iguais. Assim, apesar da desigualdade social, o acesso às riquezas e decisões políticas, todos poderiam se sentir parte da sociedade na qual viviam. Em razão de Bizâncio ter recebido muitas influências de gregos, sírios, judeus, egípcios e persas, o seu cristianismo absorveu muitas características religiosas desses povos. Para os cristãos bizantinos, os imperadores eram considerados representantes de Deus. Nas pinturas, eles eram retratados ao lado de santos, de Jesus Cristo e de Maria. O imperador era a figura maior do cristianismo. No Império Bizantino, ele era o patriarca de Constantinopla. Então, veja só, minha gente, está aqui, ó. Esse aqui é o imperador Justiniano. Veja só, ele está com soldados aqui, membros da igreja. Isso aqui é uma auréola para dizer que ele é um santo, um representante de Deus aqui na Terra. O imperador Justiniano. Um dos imperadores mais importantes do Império Bizantino foi Justiniano. O imperador Justiniano tentou unificar a parte das regiões do antigo Império Romano. Ele combateu com os germânicos, minha gente, e conseguiu alguns territórios e unificou alguns desses territórios para a parte do Oriente. O seu objetivo maior era unificar ele todo, para voltar ao antigo Império Romano. Então, veja só, aqui, ó, o Império Romano do Ocidente, ó, aqui o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele conquistou, ó, essas áreas aqui, ó, que está em laranja, ó, e aumentou ainda mais o Império Bizantino. Justiniano criou um conjunto de leis que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Direito Civil. Então, veja só, pesquise. Por qual motivo as leis são criadas? Qual o objetivo das leis na sociedade? Terceira, as leis cumprem o seu papel? 4. O Corpus Juris Civilis dizia o quê? Ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Ninguém pode ser retirado à força da sua própria casa. Procure as leis brasileiras, os artigos semelhantes ao código proposto pelo imperador Justiniano. Para financiar as conquistas militares, Justiniano aumentou os impostos, provocando muitas revoltas populares reprimidas com violência pelo exército. As manifestações de protesto tornaram-se comuns com a ocorrida em 1532, de que, certa forma, enfraquece o governo. Durante o torneio de cavalos, torcedores rivais de diferentes equipes uniram-se e começaram a gritar palavras contra o imperador e contra o aumento dos impostos. Essas manifestações elas ficaram conhecidas como a Revolta de Nica ou de Nike. Então, as manifestações se ampliou-se e ultrapassou o evento esportivo. Aos poucos, as pessoas tomaram as ruas e protestaram, e os protestos continuaram. Houve a destruição e o incêndio de vários locais públicos, como a Catedral de Ágia Sofia, que hoje ela é um templo muçulmano, ela é uma mesquita muçulmana, hoje em dia.
Então gritava, Nica. Então, ou Nike, Vitória. Então os manifestantes dirigiram-se ao Palácio Imperial. Justiniano pensou em fugir, mas a imperatriz Teodora optou por ficar e assim enfrentar a situação. O imperador, então, resolveu utilizar os seus soldados para combater os manifestantes. Mas como terminou esse episódio, que ficou conhecido como a Revolta de Nica. Depois da morte de Justiniano, em 565, o Império Bizantino perdeu forças e, a partir do século VII, os domínios foram diminuindo. Então, eles perderam vários territórios. Então, outro modelo de autoridade, minha gente, do imperador era a iconoclastia. Então, ocorreu um conflito entre a igreja e o imperador por causa do destaque dos monges que tinham na sociedade. No ano de 726, o imperador Leão III determinou que os cultos às imagens sagradas tivessem fim. O culto aos ícones, que são as imagens de conteúdo religioso, foi proibido. Os monges e muitos fiéis não aceitaram a proibição e o conflito transformou-se em grandes revoltas populares que ocorreu, minha gente, no Império Bizantino. O imperador reprimiu com violência os revoltosos e a ordem era de destruição de vários monastérios, várias igrejas, vários monges. Muitas imagens e variadas obras de arte sacras foram destruídas pelos partidários do imperador. Essa destruição foi chamada de iconoclastia ou iconoclasmo, que deriva do grego e que quer dizer quebra de imagens. Significa essa palavra. O conflito persistiu por mais de um século, motivando artistas, monges e fiéis a buscar refúgio no Ocidente, junto à Igreja de Roma. Muitos foram perseguidos e executados, foram mortos. Roma e Bizâncio. Roma, o Papa. Bizâncio, o patriarca da cidade de Constantinopla. Então, a queda do Império Bizantino. Muito rico e com uma igreja bem organizada, o Império Bizantino atraiu vários povos que se encontravam em expansão. A riqueza do império acabou atraindo vários povos que buscavam dominar a região. O império acabou enfraquecendo por causa das riquezas que eram destinadas apenas aos combates e às defesas. Em 1453, o Império Otomano acabou tomando a cidade depois de organizar vários ataques. Então, por hoje é só, minha gente. Então, tchau. Até mais, gente.